Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal. Taison voltando ao Colorado. Vamos falar também sobre o volante Kaique, que está sim na pauta do Internacional e tem um indício de uma aproximação da sua contratação. Vamos falar também sobre o grande reforço que recebe o técnico Roger para a partida contra o Atlético Mineiro nesta quinta-feira. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum novo conteúdo aqui do canal Som da Repórter. Sem mais delongas, bora falar de Inter. Eu quero começar trazendo uma informação sobre Ener Valencia, jogador que atuou na última terça-feira pela seleção equatoriana. Jogou por cerca ali de 25 minutos, entrou aos 23 minutos da segunda etapa. E é, de certa forma, um tapa na cara do Internacional, da sua torcida, o Inter que acreditava que o Valencia não entraria em campo nesta data FIFA, inclusive divulgando uma nota oficial no momento da sua convocação, dizendo que, na sua interpretação do Internacional, o jogador não tinha condição de jogo nestas partidas pela seleção. A seleção reavaliou, a Federação Equatoriana avaliou fisicamente o jogador e colocou em campo o Valencia nesta terça contra a seleção peruana. Vamos ver os desdobramentos do Internacional, o que o Inter pensa acerca desse tema. O Inter não se manifestou ainda de forma oficial e se o Valencia vai estar à disposição do Roger para a partida contra o Atlético Mineiro. É uma logística complicada, não sei se o Inter vai fazer tanto esforço assim para ter o Valencia nessa partida. Ainda mais porque terá o Borré. E a informação que foi trazida ontem pela Rádio Gaúcha e que eu consegui alguns detalhes a mais. Sim, o Borré está recuperado daquele problema que ele teve muscular no abdômen e sim, essa rápida recuperação dele tem chamado bastante atenção no bastidor do Inter, surpreendendo muita gente. A pessoa com quem eu conversei me disse até o seguinte: ele está evoluindo muito bem desde que voltou a treinar com os demais jogadores. Então assim, o Borré ele tem uma recuperação mais rápida que os demais. O Inter já havia identificado essa característica no jogador. Porém, até para uma recuperação acelerada, o Inter se surpreendeu com essa volta antecipada do Rafael Borré. Eu lembro aqui que ele se machucou no dia 1º de junho, hoje é dia 11, ou seja, são 10 dias de recuperação e o Borré já está de volta depois de uma lesão grau 2, claro que não era uma lesão na perna e sim no abdômen, isso faz diferença para um jogador de futebol, mas realmente chama bastante atenção essa rápida recuperação do jogador que estará com a delegação nessa partida contra o Galo. Além dele, voltam o volante Ronaldo e o atacante Ricardo Matias, que deve ficar no banco de reservas. E eu quero falar, pessoal, sobre Taison, porque o jogador tem causado um rebuliço aí nas redes sociais. Ele fez essa postagem que você está vendo aí na tela, falando sobre perdão, deixando aí no ar a possibilidade de voltar ao Internacional. Depois o irmão do Taison, que é um cara que é muito frequente, um cara bastante assíduo na rede social vizinha, que é o Twitter, também fez uma manifestação apoiando a volta do Taison ao Internacional. E a situação do Taison é a seguinte, vamos lá, por partes. Ele está em fim de contrato com o PAOK, time da Grécia, o contrato dele vai até o final desse mês. A tendência é que ele não renove esse contrato, essa é a primeira informação. Segundo, o Taison sim gostaria de voltar ao Internacional. Teve aquele episódio mal explicado lá em 2022, se eu não me engano. Não sei, agora não lembro se é 22 ou 23, mas acredito que é 22 ainda. De quando tem a greve no time do Internacional, acho que já era com o Mano Menezes como treinador, então acho que era ou final de 22 ou início de 23, mas acho que era final de 22. Me corrijam aí se eu estiver equivocado, peço perdão pela minha falta de memória. Mas naquele episódio o Taison acabou se desgastando bastante. E aquele episódio culminou
na saída do Tyson do Internacional, inclusive brigado com o presidente Alessandro Barcelos. Teve declaração do Tyson depois, difamando, falando mal do presidente, teve rusga entre os dois. Depois tudo se acertou, Tyson veio já a público, inclusive, em entrevista dizendo que já teve uma conversa com o presidente Barcelos e tá tudo certo. Então teve aquele episódio mal explicado, mal conduzido, mas que pelo que a gente colhe já foi superado tanto pelo presidente Barcelos como pelo próprio Tyson. A questão é, o Tyson gostaria sim de voltar ao Internacional. A questão mais importante nesse momento é saber se o Inter gostaria da volta do Tyson. O que eu tenho, pelo menos até o momento de informação, é que o Inter não tem tanto interesse assim no retorno do Tyson, por um aspecto puramente técnico. O Inter entende que aos 37 anos talvez o Tyson não tenha uma grande contribuição ao Internacional. Porém, o colega Tim Langendorf, que é repórter da Rádio Grenal, parceiro, cara também muito bem informado, trouxe uma informação importante. O Tyson abriria mão e aceitaria abrir mão de grande parte do seu salário para voltar ao Internacional, quem sabe para encerrar a sua carreira. Então, pessoal, é muito mais o Tyson se oferecendo ao Internacional, o Tyson fazendo campanha, usando o seu irmão. E aqui eu não estou dizendo que o Tyson influenciou o seu irmão para fazer a campanha por ele na rede social, mas também o irmão do Tyson fazendo essa pressão para que a torcida pressione a direção para ter um retorno do Tyson ao Internacional. O que eu tenho de informação é isso. O Inter não tem interesse no Tyson. Claro que isso pode mudar nas próximas semanas. Vocês sabem como é o mercado. Daqui a pouco tem uma lesão de um jogador do elenco, o Inter não tem opção no mercado e acaba fechando com o Tyson. E eu fico aqui com cara de palhaço porque disse que o Inter não tinha interesse no jogador. Mas repito, se nada de anormal acontecer, o Inter não vai contratar o Tyson, pelo menos essa é a minha informação a respeito os demais colegas. O Tyson está sim querendo voltar, mas não há esse interesse por parte da direção do Internacional. Quero que você deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua opinião sobre esse tema que é polêmico, divide torcedores, muitos eu vejo apoiando o retorno do Tyson, dizendo que quem está aqui é pior, não dá conta do recado, não é colorado de fato como o Tyson, e muita gente discordando, achando que já passou o momento, que ele teve a sua chance, não aproveitou, teve o episódio da greve que acabou também manchando bastante a imagem do jogador perante o torcedor do Internacional. Eu, sinceramente, acho que o Inter não precisa do Tyson nesse momento, embora concorde que talvez o Oscar Romero não seja um jogador que agregue tanto assim no elenco do Internacional. Mas um erro não faz outro. Um erro não se corrige com outro erro. Então, não acho que nesse momento o Tyson é jogador para o Internacional. Comenta aqui embaixo a tua opinião, vamos debater nos comentários. E para fechar esse conteúdo, eu quero trazer uma informação importante do Juventude, e vocês vão entender onde eu quero chegar. Porque o Juventude está em vias de contratar o volante Hudson, que é jogador da Portuguesa, se eu não me engano, a informação do Cariel Dornelles da Rádio Bandeirantes. Pois bem, o Juventude está contratando um volante. O Inter demonstrou interesse no volante do Juventude, que é o Kaique, jogador que está em fim de contrato por lá. Eu não estou aqui afirmando que o Inter está contratando o Kaique, mas é um indício importante. Eu tenho fontes que me sugerem que o Inter ainda não desistiu do Kaique, que existe ainda uma tentativa colorada em trazer esse jogador, muito por pedido do técnico Roger Machado. Então, assim, eu ficaria de olho nesta negociação, eu acho que pode ter coisa aí. Eu ainda não consegui nenhuma confirmação, apenas tenho indícios, além desse indício da contratação de um volante, mas outras fontes que já me sopraram que pode estar havendo uma negociação aí entre Inter e Kaique para fechar esse negócio. Prometo ficar de olho, tentar o contato com o maior número de pessoas possíveis para que a gente possa trazer uma informação precisa aí para vocês. Mas o que eu tenho nesse momento é que há o interesse sim da direção do Internacional, principalmente do técnico Roger Machado, e pode haver um movimento maior
para a contratação deste jogador. Tá certo, pessoal? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto num próximo conteúdo já direto de Belo Horizonte, onde o Inter joga nesta quinta-feira. Aliás, enquanto você está assistindo esse vídeo, eu estou em deslocamento para a capital mineira e de lá já trago o vídeo da noite para a gente falar muito de Internacional, tá certo? Um abraço e até a próxima!